Por que inovação urgente? Porque o mundo mudou muito e as nossas ferramentas para lidar com ele não conseguem dar conta de tanta velocidade e complexidade. Por isso estamos nos sentindo tão ineficientes e inseguros, apesar de tanta inovação. Vou explicar melhor. Estamos vivendo com 3 mundos ao mesmo tempo. O mundo natural, de onde obtemos os recursos para viver, comer, morar, vestir. O mundo político, que é o mundo natural que foi invadido e loteado pelos humanos, criando nações e fronteiras políticas. E o mundo atual da internet, com indivíduos conectados em redes globais de interação e produção de conhecimento. Aqui estão os 3 mundos no diagrama que usamos para fazer diagnósticos. Aqui na base está o mundo físico, natural, com os princípios que regem a dinâmica da vida na sua origem. É daqui que nós, humanos, tiramos a ciência e começamos a criar a nossa cultura. Aqui estão a cultura, a política, os negócios, as relações sociais e seus conflitos. Aqui tudo está organizado por leis que garantem nossos direitos sociais e políticos e definem nossos deveres para manter tudo sob controle para termos segurança. Em nome da segurança, abrimos mão da nossa individualidade e nos submetemos ao coletivo. Aqui está o mundo em rede globalizado, a sociedade do conhecimento. Indivíduos buscando direitos culturais, não mais apenas direitos sociais e políticos, mas culturais, para exercer a sua identidade com toda a liberdade. Esses indivíduos conectados, autônomos, criam fenômenos sociais inéditos na nossa cultura, como sistemas auto-organizados, ou Self-Organizing Systems. O melhor exemplo recente de Self-Organizing System é o de junho de 2013, em que mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas no Brasil inteiro de uma hora para outra, sem nenhum partido, nenhuma igreja ou sindicato para organizar. Nesse mundo, os indivíduos com mais informação, com uma visão crítica fora das hierarquias, propõem inovações que as hierarquias com compromisso de conservação e mitigação do risco não permitem. Esse é o caso da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Enquanto estavam dentro da estrutura, essa equipe do Judiciário não conseguia tomar as decisões que encaminhariam à adoção da delação premiada. Vejam como a revista Época Negócios descreve a história. No dia 18 de novembro, 100 servidores graduados de mais de 50 entidades e órgãos públicos deram entrada num hotel simples em Teresina, vindos de todos os cantos do país. Um pouco antes das 7 da noite, eles deixaram nos quartos ternos, gravatas e tailleurs e desceram para a sala de convenções usando jeans, camisetas e vestidos mais simples. Juntos, numa mesa em forma de U, sem chefes ou hierarquia, sem regimento interno, nem regras formais, eles começariam ali uma reunião de trabalho de 3 dias para discutir formas de combater o crime organizado. Olha o Moro aqui. Não eram as funções que eles exerciam, eram as pessoas com as suas convicções criando ferramentas, inovando em design de ferramentas para cumprir a sua missão dentro do Judiciário. É também o caso do Papa Francisco, quando dá o briefing para o futuro da Igreja em termos de inovação. Sonho com a transformação da Igreja para que seus costumes, seu estilo, sua linguagem e toda a sua estrutura se convertam em um canal adequado à evangelização do mundo atual, mais do que para sua autopreservação. Vejam bem, quem sonha é Bergoglio. O indivíduo não é o Papa, é a pessoa que está na posição hierárquica de Papa. Ele sonha e tem uma visão crítica sobre o futuro da Igreja. A inovação tem um design claro. Não é uma torre de comando e controle, mas é um canal que viabiliza o aperfeiçoamento de tudo que passa por ela para melhorar a sociedade. Esse é o desafio da inovação. E esse mundo aqui está datado. Ele não está conseguindo lidar com esse mundo e nem com este mundo. Eu explico. Esse mundo natural está em desequilíbrio, ele está nos dizendo: vocês precisam estudar mais ciência. Inovem. Criem ferramentas mais sensíveis para entender a complexidade do mundo natural e mitigar o risco de faltar recursos tão preciosos para vocês. Da mesma forma, o mundo dos indivíduos conectados em rede está dizendo para este mundo aqui: vocês são mal informados, suas leis são ultrapassadas, suas fronteiras políticas não controlam nada. Nós falamos e nos relacionamos com quem queremos, na hora que queremos, a despeito de controles políticos de qualquer natureza, correios, exércitos, o que seja.
Direitos autorais, democracia representativa, vocês precisam rever tudo isso com urgência. Novas leis, novas instituições, novas atitudes são demandadas para dar um mínimo de segurança ao processo de evolução da sociedade. Nós estamos aqui. Alguns estão tentando levantar muros, outros tentando testar bombas nucleares. Esses são restos que sobraram do século XX. Pela frente, temos um mundo de oportunidades para inovar com soluções que façam o mundo funcionar com mais inteligência, economia, justiça, humanidade e ciência. Vamos juntos e rápido. Até a próxima.